Inquietações do tratamento do esporte na educação física escolar. Diversos equívocos e questionamentos ocorreram na forma de tratar o esporte como um conteúdo da educação física escolar. Agora estamos em um momento no qual sabemos, de forma consistente, o que não deve ser realizado nas aulas de educação física na escola, mas ainda não temos uma clareza do que deve ser realizado. Ao pensarmos no conteúdo esporte, temos lacunas a serem preenchidas e algumas questões a serem respondidas, tais como: por que ensinar o esporte na escola? Quais os temas mais significativos sobre o esporte a serem tratados nas aulas? Quais conceitos pertencentes ao esporte o estudante deve se apropriar? Quais critérios utilizar para a seleção das modalidades a serem contempladas? Como tratar pedagogicamente as modalidades esportivas? E o que se apresenta como fundamental para ser abordado das modalidades esportivas? Da história da educação física escolar, podemos destacar movimentos como o modelo esportivista e o método desportivo generalizado, e também a prática limitada de apenas 4 modalidades esportivas, como handebol, futsal, basquetebol e voleibol, ficando aí conhecido até como o Quarteto Fantástico da Educação Física, que foi e ainda é, em alguns locais, uma realidade na prática da educação física. Uma outra realidade encontrada na educação física escolar é a preparação de equipes para competições escolares sendo uma prioridade da educação física, com o esporte sendo abordado com um objetivo voltado para a detecção de talentos, privilegiando aqueles que apresentam maior facilidade na aprendizagem das modalidades esportivas, ou seja, valorizando uma pequena parcela dos alunos e deixando em segundo plano os que demonstram dificuldade na aprendizagem da prática dos esportes. Muitas vezes, com os tidos como os mais fracos ficando apenas olhando. Nesse sentido, diversos equívocos e questionamentos ocorreram na forma de tratar o esporte como um conteúdo. Cabe à educação física a tarefa de tratar das práticas corporais enquanto conteúdos escolares, entendendo o esporte como um deles, mas não o único, pois os jogos, as ginásticas, as lutas, as danças, as práticas corporais de aventura também fazem parte do universo da educação física. Detectar talentos esportivos e, a partir disso, realizar treinamentos deve ser função de outras instituições, como clubes e centros esportivos, e não da escola. A tarefa fundamental da escola é democratizar o acesso ao conhecimento a todos os alunos, independente de qualquer condição. Portanto, é determinante que o processo de ensino seja balizado pelo princípio da equidade, sem existir nenhum tipo de exclusão ou seleção de estudantes de acordo com suas dificuldades ou aptidões. Retomando o Quarteto Fantástico, que limitava aí o ensino da educação física para apenas o handebol, futsal, basquetebol e voleibol, o primeiro fator que talvez contribua para que isso se relacione é o espaço físico encontrado na maioria das escolas públicas do país, que é a quadra poliesportiva, com as demarcações relativas apenas a essas modalidades. Isso acaba facilitando para se trabalhar as mesmas na prática pedagógica. Com as abordagens pedagógicas renovadoras, que aprofundaram a discussão sobre quais conteúdos deveriam ser abordados na educação física, estabeleceu-se uma forte crítica ao esporte como conteúdo hegemônico. Quanto a isso, Ratia adverte que ocorreram equívocos na interpretação das críticas ao esporte enquanto fenômeno social e ao lugar que ocupava na educação física. Também houve enganos nas interpretações das propostas que sugeriram outras formas de abordar esse tema nas aulas do componente curricular.
Eu detalho esses equívocos na videoaula que trata sobre o esporte na escola e o esporte de rendimento. Os parâmetros curriculares nacionais publicados no final da década de 1990 trouxeram orientações para a atuação do professor e apresentou o conteúdo em 3 blocos, um aí envolvendo as atividades rítmicas e expressivas, outros com os conhecimentos sobre o corpo e um outro bloco de esportes, jogos, lutas e ginásticas. Os PCNs não tinham a pretensão de delinear o que deveria ser trabalhado no interior de cada conteúdo, mas principalmente incorporar conceitos, fatos, princípios, valores, normas e atitudes ao ensinar a fazer. No início dos anos 2000, os estados e o Distrito Federal receberam do Ministério da Educação a obrigação de construírem seus currículos para os diferentes componentes curriculares, incluindo aí a educação física. Em 2013, foram lançadas as novas Diretrizes Nacionais da Educação Básica. E na época que o artigo utilizado aqui para a produção desse vídeo foi escrito, estava também em elaboração a BNCC. Em um estudo de 2015, retomando os currículos elaborados pelos estados e Distrito Federal de educação física disponíveis na web e direcionando o olhar para o conteúdo esporte, verificou-se que a maioria dos documentos apresentava as 4 modalidades coletivas tradicionais e o atletismo para serem desenvolvidas nas aulas de educação física. Ou seja, mesmo na elaboração dos currículos estaduais e do Distrito Federal, continuou-se praticamente só com aquelas 4 modalidades do Quarteto Fantástico, acrescentando aí o atletismo. Ainda hoje, em muitas situações, o professor limita-se à organização das equipes e, quando muito, à arbitragem dos jogos. Realidades como essas nos levam a afirmar que o professor deixa de exercer a sua função primordial, não havendo a caracterização do ato de ensinar, destinando-se ao profissional ser apenas um administrador do material e organizador de jogos. Esse procedimento denigra a área, culminando com a desvalorização da educação física perante a comunidade escolar e também frente aos demais componentes curriculares.